É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Quinta dos Amigos, especial eleições. Estamos aqui, eu, Luiz Felipe, nosso outro anfitrião, e hoje temos a presença especial do David aqui. Boa Né? noite, pessoal. Quero agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo e que, se puder nos ajudar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e etc. E também os cortes, se vocês puderem. Bom, esse é um vídeo aqui, um vídeo não. Nós estamos aqui hoje para falar sobre alguns motivos para você votar no Jair Bolsonaro. A gente podia estar em casa, jogando videogame, tomando cerveja, fazendo churrasco, vendo futebol. Não, a gente veio aqui... Brigando com a mulher. Tem isso também. Mas a gente preferiu fazer esse vídeo, dar a nossa cara a tapa e mostrar algumas razões do porquê nós apoiamos o presidente Jair Bolsonaro e do porquê a gente não quer que o Lula volte ao poder, né? Eu começo com a seguinte indagação para vocês aqui. Vocês sabem o que representa 1 milhão de segundos em dias? Não, também não faço ideia. E 1 bilhão de segundos? Piorou. Cara, 1 milhão de segundos representam 12 dias aproximadamente. E 1 bilhão de segundos representam 32 anos aproximadamente. Para você que não tem ideia por que estou falando isso, eu vou te explicar. Na Operação Lava Jato foram devolvidos 6 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos por delatores e pessoas que promoveram desvio de verba pública e propina. E levou muita gente para cadeia, inclusive o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, a corrupção, esse é o primeiro tema, né? E também temos outras delações e arquivos, documentos do próprio Ministério Público Federal que chegam a mais pelo menos 25 bilhões que vão ser devolvidos nos próximos anos de acordo de leniência. Ou seja, o passado do cara diz muito, né, gente? Com certeza. Bom, gente, antes eu quero dar uma boa noite aqui também. O Leandro já falou tudo o que eu acho que deveria expor no começo. A gente também está com o objetivo aqui de tentar chegar naquele brasileiro que se absteve durante o primeiro turno, que é muito importante ele se posicionar nesse momento, e não acreditar nessas falácias que estão tendo aí na imprensa, que muitos não votam porque acham que já foi, que não dá mais. E é mentira, tá, gente? A gente viu quem é o mais preparado no último debate, a gente viu quem é realmente o bandido, e também o pessoal mais jovem aí, que às vezes eu converso, não tem ideia do que aconteceu. O Leandro deu uma introdução aqui que explica muito, e então vamos tentar abordar da melhor maneira possível e mais prática, para abordar vocês aí, todo mundo. E é isso mesmo, a corrupção da época do PT foi bizarra, é a coisa assim, acho que foi o maior roubo da humanidade, como o próprio presidente falou no último debate. E não tem o que o Lula negar, ele não foi absolvido, como ele disse, das acusações, muito pelo contrário. Foi feito um esquema absurdo para tentar fazer ele concorrer nessas eleições e não tem nem explicação a atrocidade que fizeram com a lei brasileira, essa é a verdade. Pessoas que são mais jovens, acho que elas não chegaram a ver como que era o noticiário nessa época, né? O David, rapidão, deixa eu te interromper. Pessoal, esse aqui o David foi candidato a deputado federal aqui pelo MS e veio aqui gentilmente atender o nosso pedido para participar desse... Ajudar a gente a ter mais conteúdo aqui. É até uma honra debater sobre política, né, cara? É uma coisa que eu sou apaixonado e não tem como a gente ficar isento nesse momento tão importante do nosso país, né, cara? Uhum. Só que assim, o que eu tava falando é que o pessoal mais jovem, ele não tem noção do que acontecia nos noticiários há 10 anos atrás. Escândalos de corrupção, dinheiro na cueca. Era frequente isso, cara. Então, assim, isso daí, a gente que viveu isso, cara, você olha essas coisas e fala, é bizarro um cara tá solto e tá concorrendo à presidência do país que é tão importante pro mundo, cara. Sim. Então, assim, eu acho esse debate muito válido, que a gente vai estar acabando ajudando as pessoas a entender melhor a importância do voto. Essa colocação que você colocou é muito importante, cara. A gente não pode se dar por vencido, né? Sim, claro. Então, certo. assim, assim, vamos tentar alertar as pessoas, né? Exatamente. Para quem não se lembra, a corrupção pegada pela Lava Jato, que foi interceptada, pegou desvios de dinheiro da Petrobras para comprar
eventuais parlamentares, comprar decretos e outras coisas assim do governo. Isso ficou totalmente documentado. Não sou eu que estou falando, eu estou só reproduzindo aquilo que está nos autos, né? Empreiteiras também pagando propina para poder ter espaços, né? Enfim, esse é um dos motivos. Corrupção. Gente, corrupção é um negócio absurdo. E no último debate ele não conseguiu explicar nada. Não, foi ridículo. Ele falou, não, prendeu quem roubou, entendeu? Ou seja, ele roubou também, porque ele foi preso, né? Que sabes. E nós temos também um negócio que vocês bem falaram aqui, o STF o descondenou, acho que esse é o melhor termo, ele não foi absolvido. Gente, ele não foi absolvido, não tem como absolver. As delações premiadas, só você assistir uma, você vai ver as pessoas falando, não, eu te paguei 100 milhões para não sei quem, 100 mil para não sei quem, e era mesada daqui, mesada dali, enfim, é muita coisa. A própria delação do Palocci, né, cara? Isso, que era o da Casa Civil, né? Acho que era... Sim, é um absurdo, cara. É um absurdo o que aconteceu no nosso país, cara. Bom, esse é o primeiro motivo. Para você que não entende, consegue mensurar, como eu, o que é 1 milhão de 1 bilhão, essa questão dos segundos eu acho que fica fácil para você entender de mensurar, gente. É muito dinheiro. Né? Pensa isso sendo aplicado no nosso país, né? Bom, e nós temos também outras coisas. Vamos colocar aqui um pouco de coisa boa também do presidente Bolsonaro. Vamos falar do né? nosso presidente. Por exemplo, criação do Pix, né? Revolucionou, né, o nosso país. Você já viu o banco perder alguma grana nessa vida? Essa semana eu fui fazer um pagamento com um rapaz, né? Aí ele falou assim, paga por Pix. Aí a gente começou a dialogar, falou, cara, como que é, né, essa facilidade que deu? Antigamente, quando ia fazer alguma transação bancária, demorava de 1 a 2 dias. E com várias taxas Pega um também. Feriado aí pra você ver. Agora não, aqui, ó, pago pra você cair na sua conta agora, cara, sem imposto nenhum. Na época, o Lula se intitulava o pai dos pobres, abriu crédito para todo mundo, foi uma maravilha, né? E naquela época foi a época que os bancos mais ganharam dinheiro, né? Segundo o ministro da Civil, acho que o Ciro Nogueira, enfim, dá um Google aí, pessoal. 200 bilhões que foi o que os bancos faturaram às custas da população brasileira. Caramba, muito dinheiro. É muito dinheiro. Na mão, assim, dos maiores bancos, né? São todos também. Então, assim, a criação do Pix veio para dar uma quebrada nisso, porque você pagava 10ão de TED, tudo era taxa, TED, tinha limite, né? Daquelas coisas, exato. E assim, você já viu o banco perder dinheiro? Eu a primeira muito vez... difícil, né? Primeira vez na minha vida. O grande problema, eu acho, é que o pessoal, eu acho que um pouco, por não entender, até a própria economia, é muito fácil você não ter responsabilidade fiscal e fazer, igual o Lula fez, criou uma bolha que uma hora ia estourar. E isso estourou. Começou a estourar no governo da própria candidata dele, que foi a Dilma, e depois foi degringolando. Só que é muito fácil você dar crédito sem responsabilidade, porque depois a conta vem. Então você vê muita gente falando, no tempo do Lula eu comprei carro, eu comprei televisão, eletrodoméstico. Mas isso endividou. O Brasil criou uma dívida no mercado interno absurda. Isso praticamente quebrou nossa economia durante um tempo. E foi até o que foi posto no debate. Você, para quebrar um país, na verdade foi o Guedes que falou numa entrevista que eu vi. Você, para quebrar um país, você às vezes precisa de 1, 2 anos. Agora, para você reconstruir, você precisa às vezes de 10 anos. Olha o Chile aí, o jeito que tá. O Chile chegou a ser o melhor PIB aqui da América do Sul, um país desenvolvido, e agora olha o jeito que ele tá. Então, assim, o que você tem que entender, a esquerda, qual que é o problema? Eu ajudo os pobres, mas não é ajudar. Você tem que fornecer meios dessa pessoa crescer. Agora, você gastar e depois a conta vir na frente, é fácil você jogar nas costas de um outro presidente. Tem que ter um plano. Essa colocação que você colocou é ótima, cara, que assim... É inegável que realmente o brasileiro ele consumiu mais com o Lula. Sim. Comprou carro, comprou casa, viajou, só que a conta depois chegou. Chega. O Leandro é advogado, ele deve ter visto um tanto de ação que tinha, cara, do banco tomando carro. As ações revisionais que a gente entrava, né? Pra tentar, assim, foi uma enxurrada. Pra tentar dar um respiro pro cara, Você né? queria ganhar dinheiro, você entrava nesse segmento porque assim, era muito mesmo. Muita gente pagou 90% de um carro e perdeu, cara. Imagina isso pra um pai de família, cara. E o banco não tava nem aí, ele tava parado. Toma mesmo. Então assim, o Lula deu. O Lula não deu nada.
O brasileiro Então, sofreu muito Campanha na mão populista, né? Exatamente. Massa de manobra, que ele sabe fazer bem, na verdade. Falando aí na bolha, os combustível era na canetada, cara. Eu lembro quando eu comecei a ir pra faculdade, meus pais tinham condições de me dar um carro, sou privilegiado nesse quesito, mas eu me lembro que Coxinha. a gente não pagava R$2 no litro da gasolina. Mas por quê? Porque existia um tabelamento de preço. E a gente sabe que tabelamento, não precisa ser economista, você vê a situação da Argentina hoje. Né? Uma hora a conta chega, né? A conta chega, cara. E E chega doído. E chegou. chegou, a gente passou por cima, porque veio o impeachment da Dilma, né? A gente passou por cima e hoje a gente tá de novo entre a cruz e a espada, cara. Entendeu? Gente, tabelamento de preço, pra você que é mais novo, você ia no posto, colocava lá 40 litros de gasolina, você pagava R$80. Era ótimo, maravilhoso. Hoje, a conta que a gente paga é por causa dessas loucuras que esse pessoal fazia. Entendeu? Onde já se viu um ministro da economia, o cara formado em economia, vai lá, não vou tabelar preço. Você vê isso aí no Pânico, você vê isso aí em qualquer outro canal de economia. Isso é um mas se absurdo. você começar a pegar os ministros da época do Lula, cara. Não, mercadante. E vai vir o Boulos aí, viu? Olha o Boulos assistindo aí, Boulos. É vergonhoso. Diz que o Boulos hoje sofreu atentado, vocês viram essa? Não, Ofereceram não um vi. emprego pra ele. O bicho passou mal, bicho. Foi feio. Choveu uma carteira de trabalho pra ele. O cara parou no hospital. Jogaram uma carteira de trabalho nele. Puta Ficou merda. nervoso, achou Pô, um Boulos, um absurdo. abraço aí, Boulos. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Combustível. Ah, também, e beleza, você só viu, o pessoal jovem só viu o preço subir. E agora tá vendo o preço descer. E não foi na canetada. Quem fez isso, comprou briga com governadores, foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso a gente tem que tirar o chapéu. Ah, não vai baixar o valor. Não vai. Baixou 30%, gente. Você pagava até pouco tempo, Nossa, quase R$8. É isso aí. R$8. quase R$8. Tinha Interior, estado que era 10 absurdo. pau. Entendeu? Deve ir lá pro Nortão. Agora você encontra R$4,50. Você se lembra? Foi o quê? Foi o ICMS, né? Imposto ICMS. estadual, né? Que inflacionou, né, o preço do combustível foi mais o ICMS. E fora a pandemia também, essa crise que Sim. estava tendo no mundo inteiro. Guerra. Não, o Lula acabou de falar no Então, Flow. assim, cara, se você pegar para analisar o governo do Bolsonaro, cara, o cara foi ninja. Porque o cara pegou um Congresso lutando contra ele, o STF interferindo toda hora e o mundo numa pandemia, cara. Cara, ele peitou. E assim, a gente vê o impacto que o nosso país teve. Vamos comparar com os outros países aí. Até os Estados Unidos sofrendo muito, cara. Sim. E você vê o Brasil crescendo. Então, assim, eu acho que o maior legado que o Bolsonaro deixa disso daí é a luta que ele teve contra um sistema, cara. Você falou em legado. Eu não só a luta contra o sistema, mas eu acho que o legado dele, o maior legado, não só pela bandeira, o resgate do patriotismo, é o movimento conservador. Eu acho que esse também é mais uma razão para você votar no Bolsonaro. O movimento conservador hoje, o apelo aos cristãos para efetivamente falar, gente, cristão não vota em quem apoia aborto, cristão não vota em quem fecha igreja, cristão não vota em quem... Liberação de drogas. Cara, nós temos todo esse movimento conservador hoje veio para ficar. Independentemente se a gente ganhar essa eleição, o presidente Bolsonaro ganhar ou não, o Lula não vai conseguir fazer metade das coisas ruins que ele fez. Isso foi as eleições, né? Porque assim, a maioria que ganhou para compor a Câmara, tudo, são deputados, né, senadores que base pensam mais conservadora, na parte conservadora. Então isso realmente eu concordo com você. Implantou, porque foi a sociedade que escolheu esses caras, não foi o partido, né? Então eu acho que nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro já ganhou uma das batalhas. Aí se a gente parar para analisar de 2018 para cá, cara, eu vou falar por mim mesmo. Hoje a gente sabe nome de ministro, hoje a gente sabe nome de políticos, a gente presta atenção no que está sendo votado na Câmara, a gente presta atenção no que está sendo julgado no STF. Então, assim, a sociedade ela começou a prestar mais atenção em coisas importantes que não era tão valorizada. Sim. Então, isso daí também assim, é uma coisa assim, excepcional. Né? E talvez por aquilo que você falou antes da gente começar a gravar, o acesso à informação é muito melhor, né?
Por isso que fake news, essas coisas rebatem mesmo, né? Porque tendo acesso, foi o que você falou, a população tá percebendo que é uma arma para ela, né, não só usar para TikTok, E hoje a pessoa ela é mais informada pelas redes sociais do que Isso. pela com certeza. mídia, pelo jornal. Para você ter uma ideia, a questão do MAS, lembra? Não, Sim, do- MAS. A economia melhora, mas não sei o que, o PIB está crescendo, mas diminui o índice de homicídio, gente, ninguém é besta. Assim, eu não acredito que as pessoas que votaram no ex-presidiário, eles são pessoas, vamos dizer assim, ignorantes. Eu acho que são pessoas trabalhadoras como nós aqui, mas que são pessoas que têm algum nojo estético do Bolsonaro, que fala, cara, não dá pra ir nesse cara. Entendeu? Mas a desinformação que foi dessas grandes mídias que perderam o poder da informação é absurdo. Sim. Entendeu? Elas mais desinformam hoje do que Não, informam. estão falando que o cara é canibal, estão falando que o cara é pedófilo, estão falando que o cara é fascista. Gente, que absurdo. Tipo, a gente muda o foco. E o Lula é tudo isso também. Gente, Pior, né? E pior. O cara subiu o complexo do Alemão, velho. Você sabe quem pode subir o complexo do Alemão? Não, Só pode morador e bandido. Sem um policial do lado. Sim, Exatamente. Vai o cara... Tarcísio. Agora foi lá, imagina o Bolsonaro fazendo isso. O que a Globo não ia estar falando? Enquanto Exato, um vai em Aparecida do Norte Com certeza. prestar E Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, no dia de Nossa Senhora Aparecida, ir lá prestar a sua fé junto aos Então, católicos. assim, O cara vai no Complexo do Alemão, com todo respeito ao pessoal que tem lá, pessoal trabalhador, imagino que queira sair daquela situação, mas não, o cara foi lá, ele representa os pobres. Bicho, na boa. Não engulo essa. É como falam, né, cara? Nunca foi tão fácil escolher um lado certo, Sim, né, cara? com certeza. Assim, tá tão nítido, tá tão na cara as coisas, então só não vê quem não quer, né? Exatamente. Ô, David, você, na tua campanha, essa também é uma das bandeiras do Bolsonaro, falava muito sobre a posse de arma, porte, né? Assim, você com certeza tem algo que você possa acrescentar aqui pra gente. Mas eu vejo que com o porte e a posse de arma de fogo, a flexibilização, diminuiu a violência. É isso mesmo? Porque é um tema muito nebuloso, né? Com certeza eu acho que deu uma diminuída mesmo nessa taxa tanto de roubo também, porque o que aconteceu? Eu vou falar pelos meu ciclo de amizade. Hoje é comum eu ver amigos meus praticando tiro, dando entrada em CAC, querendo ter a posse de arma. Eu sou a favor da arma, mas só que assim, eu não tenho um pingo de vontade. Só que assim, não é porque eu não gosto que eu quero interferir no seu direito. Sim. Sabe? Então assim, eu acho que se você tem uma família, se você tem um bem, você tem que zelar por ele, porque nem sempre a segurança pública ela tá ali para estar acolhendo todo mundo. E na verdade, Se geralmente você chega ligar depois, hoje, né? Se você pegar e ligar hoje para a polícia, você vê o tanto de tempo que ele vai demorar aqui. Então, assim, você está dentro da sua casa, com o bem mais precioso seu, que é a família. E você pode resguardar ela. Por que não? Eu acho que a pessoa tem que ser muito bandido para falar assim, eu sou contra a arma. Eu acho que todo mundo tem o direito de querer ou não. Sim. Então, assim, o que eu vejo... E você vê a fala do Lula, que ele fala que vai tomar todas as armas, cara. Por que ele quer deixar o cidadão de bem desarmado e o bandido armado? Sabe? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a olhar e falar, pô, mas por que eu sou um cidadão de bem, eu não posso portar uma arma e aquele bandido lá ainda tá com uma arma mais pesada até do que o do policial, cara. Então, assim, a questão do armamento, cara, não tem nem que falar muito. É uma liberdade individual, né? É uma liberdade individual e tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada porque é uma coisa que está até dando uma segurança para toda a sociedade. Um ladrão ele vai pensar 2 vezes em pular uma casa, cara. Ele não sabe se o cara tá armado ou não. Ele não entra, ele vai na outra que não tem. Estabelecimento. Até assim, o que a gente vê também é a própria fazenda. Ó a diminuição que teve de invasão do MST, cara. Esse é mais um motivo para você não votar no Lula. Por que bandido é agronegócio, né, Por que Lula? eles não invadem mais, cara? Porque ele sabe, se ele a partir do momento que ele invadiu ali, ele vai ser recebido na bala, Tem que tomar cara. bala mesmo. Então, assim, isso daí também, assim, eu sou muito favorável. Posse, tem que armamentar mesmo a população,
tem que dar instrução, tem que ensinar a se proteger, porque o Estado... É muitas ineficiente, vezes, né? exatamente. Então, Exato. assim, a gente não pode Isso ficar só dependendo do Estado. Não é nem ineficiente, não tem como, cara. Pra você ver, Entendeu? esse negócio da arma, eu acho que tá intrinsecamente ligado com a extinção do MST. Por quê? Olha só, FHC, 305 invasões por ano. Teve 2.442 invasões. 8 anos de governo. Governo Lula, 246 invasões barra ano, né? Na Dilma, teve mais 162 invasões barra ano. Ou seja, no PT teve mais de 3.000 invasões. Eu tava conversando hoje com meu pai, cara, e ele tava lembrando dessa época do Lula e o MST. Era distribuído cesta básica pro MST. O Lula incentivava o povo a invadir terra dos outros, cara. Uhum. Então, assim, é uma coisa impressionante. E você vê, ó, Jair Bolsonaro, 2019, 8. Aí você, 2019, 8. 2020, 9. 2021, 11. E 22 agora, ano de eleição, 17. E recentemente teve uma agora, que também já expulsaram o pessoal lá, pregaram bala neles, eu acho. Ou seja, uma média de 11 por ano. Gente, eu acho que isso está intrinsecamente ligado com duas coisas. Primeiro, armamento, como você bem disse, se armar o cara do campo, porque é evidente que a polícia é muito mais difícil chegar lá. E segundo, acabou a farra, né? Acabou a farra. Você vê lá... Os títulos agrários que o Bolsonaro deu falar, também dentro ajudou disso muito. tudo tem Legalizou, né, cara? Quem realmente quer ajudou plantar ali... o trabalhador mesmo. Tipo, você tá dando trabalho pro cara. O cara não quer ficar lá na beira de estrada. Você vê ali Cidrolândia, cara. Você ia lá pra Cidrolândia naquelas curvas ali, só tinha MST, cara. Não tem mais. O pessoal abandonou ali. Isso é verdade. Começou a virar um estilo de vida MST, na verdade. O cara ficava lá, tranquilo. O cara pegava um pedaço de terra, depois vendia ele, ia pro outro lote. Não, tanto é que o Bolsonaro se orgulha que esses títulos que a gente comentou agora, ele deu pra mulher. 80% pra mulheres. A maioria, exatamente. Por quê? Porque ele falou, a mulher, o homem às vezes vende, troca em jogo. Tinha mais isso, né? O cara... O governo do PT também fez algum tipo de reforma agrária. Eu me lembro disso. Mas muitas das pessoas vendiam as coisas, né? Elas recebiam e vendiam. Então não adiantava nada. Gente, isso é um absurdo. Enfim, tudo isso aqui que a gente tá falando, essas invasões... Dá um Google aí. Dá um Google, gente. Vai lá. Eu tirei da CNN. Eu acho que é um lugar que todo mundo acha que é condizente, confiável. Né? Então não tem o que dizer sobre isso, né? Bom, eu acho... O que mais, gente? Eu imagino aqui... Número de homicídios. A gente veio numa crescente, governos PT. Horrível. E decrescente a partir de Temer. O bizarro é que assim, você pega dados, eu tive acesso a alguns dados, eu não vou falar em números porque eu vou estar mentindo e mentira é com ex-presidiário. Mas você tem uma crescente e uma estabilização no Lula e Dilma. Acho que chegava a uma média de 20 e tantos %, enfim. E aí no Temer teve o ápice, e aí você tem uma queda nesses anos de Bolsonaro. É uma queda que falam de até 40% de taxa de morte violenta. Em 2021, o número é muito alto ainda. Isso envolve feminicídio, envolve... Sim, são mortes violentas. Mortes violentas. Foram 41 mil registrados. Nós já chegamos a quase 60 mil. Exato. Eu acho que é esse o dado. Eu não sei, 50 ou 60 mil, sei lá. É muita gente. Sim. Entendeu? Eu acho que assim, reclamam muito a questão... Porra, na ditadura morreu muita gente e tal, não sei o que, foi um absurdo. Foi absurdo, mas gente, morre 50 mil por ano, viu? 50 mil pessoas vão pra vala por causa de crime organizado, que seja. Tem mortes violentas, feminicídio, que eu sei que isso existe no país. Claro. Entendeu? Cara, mas são 50 mil pessoas, entendeu? Existe algo errado aqui. E não podemos fechar o olho pra isso. E o Lula fecha, ele fala assim, quem gosta de policial é o Bolsonaro. Entendeu? Você gosta do quê, Lula? Gosta de bandido? Com certeza. Amigo. Maduro. Então, e nessa parte que você fala de violência, cara, a gente tem que salientar uma coisa que o Lula, ele enche a boca para falar. Fala assim que jovem, ele tem o direito de roubar seu celular, ele tem direito de matar alguém, porque ele necessita daquilo para comprar sua cervejinha no final de semana. Então, assim, é uma coisa assim que eu vou falar que eu já fui vítima de assalto, cara, Sim. assim, com um vagabundo colocar uma arma na minha cabeça e levar. Assim, a sensação de impotência que você tem, cara. E uma coisa que aí é um motivo pra gente votar no Bolsonaro. Mais uma que a gente pode colocar é que ele quer reduzir a
É maioridade penal? Eu não Isso, sei precisa de como fala. 16 anos. Maioridade. Então, assim, a gente vê que um cara, pra mim, já é um homem, já com 16 Claro. anos, cara. Eu acho que assim, 18 anos, que nem a gente tá falando, não tinha informação antes. O cara era mais cru mesmo, né? Ele sabia daquilo que, por exemplo, William Bonner ia no ar. William Bonner. Hoje não, cara. O cara com 15 anos, ele já matou outras coisas, A gente entendeu? sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, assim, eu também acho que acho. assim, mais um motivo pra gente votar no Bolsonaro é isso. Com certeza. Um rapaz de 16 anos cometeu um crime violento tem que ser punido severamente. Pra servir de exemplo pra sociedade. Sim. Eu acho que assim, eu acho que foi uma das suas bandeiras também, Foi. né? Eu achei interessante pra caramba esse teu ponto. Eu só faria uma pequena modificação. Eu acho que é na Inglaterra que o menor, quando comete o crime, ele é feito um estudo com ele para ver se ele tinha discernimento daquilo que ele estava fazendo. Se ele tem, manda prender. Mas é Inglaterra, né? Mas a gente não pode nivelar por baixo, cara. Nós temos eu que entendo o que você ser tá falando, justos mas com eu o acho negócio. que o primeiro é diminuir. Mas ó, vamos Entendeu? colocar assim, vamos analisar aqui um caso. Vamos supor um rapaz de 16 anos, ele vai lá, comete um crime e mata 3 pessoas. Você acha mesmo que esse cara tem salvação, cara? Pelo menos na minha perspectiva, eu acho que é muito difícil. Porque assim, se a gente um tema colocar o complicado, sistema né? prisional Não, já sem é enfiar o cara. ineficiente, Você então, joga se o cara dentro do colocou lá, vai presídio, ficar né? mais bandido que tudo, cara. Não reforma. O nosso sistema não reforma. Então, assim, eu acho que assim, uma pessoa com 16 anos tem sim discernimento, assim, é uma opinião particular, mas e eu acho que o cara com 16 anos, ele tem sim, e assim, eu sou a favor, como o Bolsonaro fala, cara, tem que ser preso. Uhum. Tem que pensar 3 vezes antes de querer cometer alguma coisa, Claro. algum crime, cara. Então, assim, a sociedade acaba ficando refém disso daí. Você fica com medo de sair à noite. Pô, cara, quando eu fui candidato, eu fiz propostas voltadas à mulher, cara. Se a gente colocar, assim, na pele da mulher, cara, o que uma mulher sofre, cara, hoje, cara. A mulher, ela tá no ponto de ônibus ali à noite, cara. Ela não sabe se ela vai ser assaltada, se ela vai ser abusada, a gente sabe? tá agora, imagine antigamente, né? Então, assim, é uma coisa complicada. E por que fazem? Porque não tem punição, cara. Não, essa O bandido, ele molecada, sabe que ele pô, vai fazer aquilo ali e vai ser solto logo em seguida. Não, Na audiência de custódia... Essa audiência de custódia aí é um absurdo, né, cara? Que é uma coisa assim que prejudica muito a justiça, cara. A audiência de custódia, ela solta muito bandido. Muito bandido. Até foi umas coisas também que eu coloquei na minha campanha, assim, que tinha que ser revisto isso. Porque quando um bandido, ele tá lá na frente do juiz, o juiz faz cada pergunta absurda. Ah, você foi torturado psicologicamente? Foi. Então tá, vamos soltar ele aqui. Então, assim, cara... Passa muita mão na cabeça, né? Passa muita mão na cabeça de bandido a justiça, cara. Infelizmente. A gente que é da área jurídica, assim, a gente fica até envergonhado com tudo isso, cara. E, cara, vamos falar um outro assunto sobre ideologia de gênero, que foi uma das suas propostas de campanha, né? Cara, eu penso assim, um afegão médio, como diz o Emílio Surita. Cara, o que é a ideologia de gênero que prega a esquerda? Porque isso realmente é pregado na esquerda. A ideologia de gênero, o que é isso? Pra gente, em poucas palavras, assim, pro cara saber. É que assim, cara, realmente na nossa sociedade existe pessoas, não tem que ter preconceito, mas assim, você pegar uma criança em formação e você implantar pensamentos nela de sexo, de estar mudando de sexo, de achar que coisas bizarras são certas, eu acho que isso daí que pega muito na questão do professor. O professor, ele tá ali para ensinar, cara. Pelo menos quando eu tinha 7, 8 anos, na escola a gente nem ouvia sobre isso, cara. A gente estava ali para estudar português, matemática. E hoje, até na minha campanha eu coloquei um vídeo, cara, que o professor, ele tá ensinando que existe o homem trans e o homem cis. Que absurdo, cara. Então, assim, até... Eu não sei o que é o homem cis. Não, a questão não é essa. Então, pra assim, mim, pensa na confusão mental que você coloca na cabeça de uma criança você que tá colocar em formação. essa questão pra criança. Tipo assim, cara, uma coisa é você falar pra nós aqui, temos já Cada um tem o direito. consciência se quiser formada e ser tal. gay, ser hétero, ser bissexual. Cada um tem o direito. Tetra, tri, penta. Só que, assim, essa questão, ela é muito pesada, cara. E a gente vê, assim, que a doutrinação é muito grande entre os professores, cara. Claro que tem professores que levam a sério a profissão,
Mas, assim, é muito grande o que acontece nas escolas do professor ele implantar a ideologia dele ali, a posição política, tendenciosa para a criança também tanto ser de esquerda e como a ideologia de gênero. Claro. Uhum. Achar que é normal uma criança de 6, 7 anos começar a pensar em sexo. Ah, eu não gosto de menino, pra menininha lá, não gosto de menino, então eu sou homossexual. Então, assim, a parte conservadora tem muito vídeo, cara, que assim é assustador. É assustador o que acontece. Pronome neutro também, cara. Elo. Pô, cara, é uma coisa bizarra, cara. Isso não se faz. Sabe? Então, assim... Você se lembra da posse da Carmen Lúcia quando foi presidente do Tribunal do STF? Uhum. Perguntaram para ela assim, você vai querer que te chame de presidenta também? Ela, não, porque eu sou uma amante da língua portuguesa. Tipo assim, presidenta, para quem não sabe, foi uma palavra criada pela Dilma Rousseff. Vocês olhem, tem uma lei disso. É maravilhoso. Mosquito. E até a gente chegando nesse ponto da ideologia de gênero, Leandro... Só deixa eu te cortar, pra entrar nesse... eu vou um pouquinho de cultura pra vocês aqui, que eu sou cultura. A nossa língua vem do latim. Presta atenção, quem é professor aí? Pra você, professor ideologista. Quando veio do latim, o masculino engloba tudo. Engloba feminino e o masculino. Então, quando você fala boa noite a todos, você está se referindo a homem e a mulher. Isso aqui eu vi essa explicação, achei maravilhosa. Eu não lembro o nome da mulher que eu vi num programa. Tô dando crédito aqui para ela sem falar o nome. E o que acontece? Então, quando você dá boa noite, vai começar uma palestra, um programa, boa noite a todos, você está englobando a mulher já. Você está englobando todo mundo. E aí ela falou uma coisa muito engraçada. O cara que chega e então começa um discurso, uma palestra, uma conversa, boa noite a todos e a todas, ele está sendo redundante. Agora, o cara que começa uma palestra falando boa noite a todos, ele é um idiota. É um trouxa. É um imbecil, não existe isso. Eu concordo. Entendeu? É um trouxa. Então, é porque todos, todas, todes, não sei o que, não existe, cara. Então, assim, é bizarro a ignorância que tentam implantar na gente. Esse é o papel da esquerda, cara. É deixar o povo cada vez mais idiota. Aborrecedor, bizarro. Porque assim, quando você deixa um povo idiota, é mais fácil de você manipular, de você dominar. Eu penso assim, o cara de esquerda que quer ter mais igualdade entre todos, meio que contra o capitalismo, ok. Você entendeu? Mas agora, quando você mexe com algumas coisas que são a base da sociedade, como a família, né? Sim. Ideologia de gênero, cara, isso não... Então, na parte da ideologia você de destrói gênero, um país. Tem uma coisa muito importante também, cara, que é o banheiro neutro. Isso já teve muita confusão. Não, eu acho que lá nos Estados Unidos tem isso aí, e já ocorreram alguns casos de estupro lá, né? Imagina uma menininha indo no banheiro e tem um rapaz de dentro saia. do banheiro. A chance de acontecer algum tipo de abuso é muito grande, é muito grande. E isso é uma coisa que a esquerda implantou na sociedade. A gente vê na Universidade Federal, tem. E há pouco tempo teve um caso de uma mulher que estava usando o banheiro e um rapaz apareceu por baixo e enfiou o celular filmando. Caramba. Então, assim, cara, assim... Foi aqui na UFMS? Foi aqui na UFMS. Mas, assim, é totalmente errado você pregar isso, banheiro unissex, e outra, né? Também, cara, a Universidade Federal, se eu não me engano, gastou mais de 150 mil para estar fazendo a adequação do banheiro, cara. Então pensa, absurdo, cara. O valor que aqui? Aqui é 150 mil reais, cara. Aí você que é aluno, você vai naquela porra, que eu já fui estudante da Federal. Não, se isso é verdade, aqueles tetos lá que tá caindo na cabeça, tá pingando, aí você vai fazer banheiro, pra quê? Pra pôr celular, pra te filmar, pra abusar de você, fica esperto aí. Beleza. Você me exalta. Vamos girar o assunto. Qual que era o outro que você tinha falado? Deixa eu lembrar aqui. Censura de mídia, né? Outra coisa que... Regulamentação de mídia. Os conservadores prezam, a gente estava falando de posse, porte de arma de fogo. Gente, liberdades individuais e também sem censura, né? E o que o ex-presidiário prega, né? O ex-presidente, eu chamo ele de ex-presidiário porque o cara foi preso já e foi descondenado, ou seja, não estou tentando diminuir ele, não, muito pelo contrário, estou constatando algo. É verdade. Estou constatando algo, pode me dizer, não pode chamar ele de ex-presidiário, cara, é um fato, fatos são que nem a gravidade. E ele deixa bem claro, eu ganhando, eu vou regulamentar as mídias,
E aí você não vai poder falar isso. Imaginou você não podendo criticar o governo. Você tem liberdade de criticar o governo, por que você não pode criticar? Claro. Então, assim, ele já deixa bem claro nisso. E uma coisa, assim, que é muito importante também a gente começar a pegar de parâmetro, a Nicarágua. Que é um presidente, o Ortega, né? Se eu não me engano, é o Ortega. Grande Daniel Ortega. Muito amigo do Lula. Quem é Ortega? Então, assim, a regulamentação da mídia lá, o que acabou ocasionando? É uma coisa que o Bolsonaro defende demais, que é a religião. Começaram a perseguir padres, freiras, expulsando eles. Aplica multas que você nunca mais vai pagar, cara. Gente, então, assim, é uma coisa absurda. Quantos casos você tem aí de gente que se suicidou durante a pandemia e o Bolsonaro alertou para o suicídio? Porque a igreja estava fechada, cara. Então, a igreja sempre teve um papel fundamental em qualquer crise que a gente tem, tempo de guerra, Nem tudo, tempo cara. de guerra você fecha a igreja. Nem tempo de guerra. Isso aí é um absurdo. Então, assim, é um assunto que você acabou de também tocar, a pandemia, cara. Assim, foi um absurdo o que aconteceu no nosso país. Governador, prefeito mandou fechar tudo, sem responsabilidade nenhuma. Criou uma crise gigantesca no nosso país. Afetou muita gente, principalmente aquele cara que é autônomo. Sim. E ninguém teve compaixão dessa classe que sofreu demais. E o único que meteu a mão no bolso, eu nunca fui a favor de auxílio. Mas, depois que eu vi o presidente falando, cara, nós temos que cuidar do cara que faz o churrasquinho de gato na frente do estádio. Que vende água no sinaleiro. Então, se não fosse uma posição do Bolsonaro... Com o Auxílio Brasil, o país estava devastado hoje. Tinha muita gente passando fome, tinha muita empresa sendo fechada, cara. E assim eu senti na pele, que na época eu era a verdade, autônomo. o que eu acho bizarro é que o cara que enche a boca pra falar de morte, de não sei quantos poderiam ter sido evitados, é uma pandemia. É algo que ninguém esperava. Não tinha como saber como lidar. É muito fácil você fechar, depois a gente vê economia. A gente tá vendo que não é isso. Porra, olha a inflação que tá na zona do euro. Tá 10%. É fácil a gente falar isso quando a gente tem um emprego garantido, Com que certeza. o salário pinga ali no final do mês. Agora imagina um cara que se ele não abrir o boteco dele, o boteco, o lanche dele ali, o cara não vai conseguir aí o comer, cara tá não vai vendo o conseguir- filho ficar. Porque não você vai- não ter. Se você você já sofre, mas, né? Porra, agora você tem filho, alguém que depende, mãe, idosa. Pô, não dá, É velho. assim, o Bolsonaro, quando ele fala que a pandemia a gente tinha que tomar muito cuidado para não desequilibrar a economia, a saúde, cara, eu vou falar para você que eu fui fiel nessa fala dele e eu bati de frente com o prefeito, com o governador aqui no estado. E assim, cara, se a gente não tivesse tomado essa coragem por estímulo do presidente, cara, eu não imagino... A coisa como- tinha sido muito pior, não né? imagino como que seria o nosso cenário. Uhum. E assim, essa questão até assim, uma coisa que eu fico pensando muito, cara, a gente vai descobrir isso daqui Claro. uns anos. Eu não tomei vacina, porque uma escolha minha. Que eu lutava tanto pela liberdade, fui contra o passaporte sanitário aqui no Mato Grosso do Sul, fui primeiro a bater de frente com isso. E assim, cara, o que eu analisava, a gente tem que partir do bom senso, quando a gente tá numa coisa que ninguém conhece. Não adianta o cara falar, eu sou médico, ele não passou por uma pandemia. E o que eu via, cara? A pessoa, quando ela estava doente, quando ela ia no hospital, ela morria. Eu tô falando por mim, um cara leigo aqui de medicina, de ciência, qualquer coisa. Mas assim, o que eu via é que ninguém morria em casa. Eu decidi, quando eu tive Covid, me tratar em casa. Não foi porque o presidente falou, por questão de bom senso. E eu via muitos amigos meus que estavam saudáveis, que acabavam falando, tá com Covid. Acabou falecendo. Pegava o cara, ia lá, entubava o cara e já era. Uhum. Então, assim, daqui uns anos a gente vai saber o que aconteceu nessa pandemia e a gente vai... O que foi certo, daqui o que foi um errado, tempo, né? pode me cobrar aí quem está assistindo. Daqui um tempo vão tratar o Bolsonaro como herói. Daqui um tempo, pode escrever isso. Pode te cobrar daqui Pode 2 anos, cobrar, na pode próxima cobrar. eleição? Pode cobrar. Você vai candidatar para vereador? Pode cobrar. Porque assim, cara, quando você é presidente, cara, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, cara. E o Bolsonaro, ele não fugiu dessa responsabilidade. No debate, o Lula falou assim, morreu 400 mil pessoas. Mas, cara, foi culpa do Bolsonaro? É isso. Imagina se você não consegue lidar com essa crise que está tendo no mundo
iria morrer muito mais gente, cara. Porque Ninguém pensa desse lado, assim. É o que você falou, é tudo se. É o que você falou. A gente, daqui 10, 15 anos, a gente vai saber as sequelas de quem sobreviveu, o que vai gerar, o que poderia ter sido feito ou não, mas são daqui 10 anos. Talvez, se o Brasil tivesse fechado, parado, né, e dane-se o mercado. Tava igual a Venezuela. Não, e poderiam ter morrido as mesmas 600 mil pessoas. Tem um estudo lá da Universidade Americana que fala que o lockdown não ajudou nem Exato, 2%. Porque uma foi coisa assim. visto no decorrer da pandemia que foi ineficiente. E eu acho que o ponto maior é esse que você falou agora. Por exemplo, você não tomou a vacina, mas é o seu direito. Como querem bater no Bolsonaro, qual a importância dele ter tomado vacina ou não, velho? Então, uma coisa assim, se Entendeu? você toma vacina pra não pegar e você se furta disso, eu acho que você tem problema, você tem que se tratar. Bicho, se você falar, não, é garantido que você não vai pegar, ok. Mas nunca ó, foi eu dito tomei isso. 2 doses, 2 ou 3, se eu não me engano, sei lá. E eu peguei 2 vezes Covid. E eu não tomei nenhum, eu peguei 2 vezes também. Então- E assim, a sequela foi muito pouco, sabe? Então, 2 exato. semanas ali, resguardado em casa ali, e pronto, cara. É que o que não entendem um pouquinho puxando para a ciência. Um vírus, ele vai mutar de várias formas. E ele vai agredir, como qualquer doença, a pessoa. Aí eu não tô falando daquela brincadeira do histórico de atleta, porque muitas pessoas saudáveis morreram. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é uma coisa que não tem como você prever. Você via obesos, que era a classe de risco, passando bem da doença. Mas você via pessoas saudáveis, até então, morrendo. Então é isso que você falou, não tem um parâmetro. Só que a liberdade que estão cobrando do Bolsonaro, que ele demorou pra... Ele não demorou pra pôr vacina. Não. Porra, pelo amor de Deus, já tá chata Não, essa tecla. Entendeu? Então, não dá pra justificar. Vacinou quem teve E, que vacinar. e do jeito que a mídia ele tivesse fechado tudo e a gente tivesse lá com 30% de inflação, Hoje a culpa era dele. Hoje tava ocupando aqui a nossa Porque economia, nada que tava ele faz quebrada tá bom. porque ele fechou. Exatamente. Eu- O negócio é. da mídia, pra quem vai ouvir a gente aí, espero que vocês compartilhem quem gostar, é o quê? É que não adianta, vão bater nele de todos os lados. Ele fazendo o que é certo ou não, na cabeça da mídia, eles vão pra outra vertente. Como foi o que a gente deu exemplo de Nossa Senhora Aparecida. O cara foi na igreja, o presidiário foi na favela com um bandido. Não tô falando da população de bem. Criticaram o Bolsonaro, porque ele foi, segundo eles, fazer uma campanha na igreja. Bom, Nada contra ir na favela, né? Que fique bem claro. Não, O negócio é o seguinte, a gente sabe que para subir no bolso, você viu o Tarcísio ontem, o cara foi na comunidade lá do PCC, não combinou com ninguém, não falou com ninguém. Cara, Sofreu um atentado. sofreu um atentado. bala. E assim, o pessoal poderia não saber que era ele que estava ali, mas você não falou com a gente, tem detalhes lá dos próprios policiais lá, enfim. Eu acho assim, nós vivemos tempos estranhos, muita censura, né? Eu acho que estão extrapolando. Né? Eu sou muito a favor das liberdades E assim, individuais até- e o movimento Tem conservador uma também coisa, é. Leandro, que até a gente ficou assustado, né, cara? Que a gente ouvia muito em livro, em coisas assim, que falava que era a teoria da conspiração, na perseguição de cristãos, cara. Na pandemia houve, cara. Foi uma coisa absurda que você viu uma igreja aberta, a polícia tava prendendo padres, fiéis, cara. Fechando então, a assim, igreja, É Isso uma um coisa absurdo. que nunca passou na minha cabeça que ia acontecer no nosso país, cara. Que é um país que acho que se eu não me engano, 90% é cristão, né? Mais de 80, eu não sei exato. Então, assim. Exatamente, eu não sei. Mas Isso com o Bolsonaro no governo. Imagina o Lula. a gente não. Nem vai abrir. Eu hoje eu escutei um repórter falando, eu não acredito que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, vá fazer uma coisa dessa. Mas a esquerda está se tornando radical. Entendeu? E por essa razão, os caras vão olhar para o próprio umbigo. Eles não vão falar, pô, se você é padre, se você é pastor, bicho, eles não vai fazer o que eles estão falando. Cara, vai fechar. Eu acho que isso vai acontecer. Sabe por que eu acho que vai fechar, cara? Porque, assim, a igreja, ela serve ela dá um direcionamento, né, em você. A partir do momento que você tem um governo de esquerda, tá acontecendo coisa errada, a igreja ela não vai ficar quieta. A partir do momento que ela se revolta contra esse governo, É uma ela voz, vai ser né? perseguida, É cara. lógico. O governo, quem tem a... Uma quem coisa tem... assim que acontece muito é na Nicarágua. Se você assistir lá, se você aprofundar, que assim, o brasileiro ele não se interessa muito para as políticas de outros países. Sim. Ainda mais Nicarágua. né? Nicarágua.
Então, E assim, você vê o Papa falando alguma mas coisa? Não, não vê. Não vê, E cara. assim, Todo a respeito ao igreja Papa. nesses países, cara, ela tem papel fundamental na conscientização da população. Sim. Só que assim, um povo que está sendo massacrado, o próprio Lula fala isso. Um povo com fome não consegue fazer uma revolução. Então, assim, o povo lá já se deu por vencido. Não tem como você lutar contra um governo você não tendo nem o que comer na sua casa, cara. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil. Porque, assim, a gente fica muito... se a esquerda voltar, A gente também tem que ter... A gente tem que confiar no Bolsonaro, sim. Só que aí, como eu falo, uma opinião de um cara que é ativista, que luta pela direita já há um bom tempo, assim, a gente tem que também ter um plano B. Porque a gente tá lidando com um inimigo que é traiçoeiro, cara. Não dá pra gente confiar muito no que de repente acontece dia 30 de outubro, Lula ganha. E aí, como que a gente vai ficar? Você acha que vai dar, Bolsonaro? Eu acredito em Deus que tudo vai dar certo, mas assim, a gente tem que ter um plano B também. Bom, você acredita que o Bolsonaro vai ganhar? Eu acredito. E também confio em Deus, né, cara? Que a gente não vai deixar o nosso país ser tomado pela esquerda, né? E você? Se Deus quiser, eu acho que sim. Hoje eu acho que é muito equilibrado, diferente que, né, a gente vai falar um pouquinho disso, falam. Não acredito que tenha uma disparidade de votos, mas eu acho que tudo está mostrando que, no fundo, o nosso presidente está na frente aí, vai conseguir sim se reeleger. Eu acho que ele vai... eu acredito muito no Instituto Veritas, né? Que foi o que mais se aproximou. Ele cravou o Bolsonaro e errou os votos do ex-presidente Lula. Todos os outros erraram. Quem mais se aproximou? Paraná Pesquisas e Instituto Veritas. Exatamente. Todos os restos, e eu digo não institutos, viu? São empresas que ganham Séria, né? milhões. Não, tô dizendo as que erraram, né? As que erraram. São empresas que ganham milhões para confundir a cabeça do eleitor. Ô, Leandro, eu não vou citar nome, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul é assim. Eu que já participei de 2 eleições, a gente sabe, os caras chegam e falam assim, quer o nome na pesquisa? 5 mil. Você quer um nome lá em cima? 10, 15... Tem um 10, valor 15 mil, de ranking. Então, assim, dependendo do que você quer ali, é negociado. Então, Entendi. assim, eu só não vou falar nome porque vou acabar respondendo no processo. Claro, né? claro. Mas assim, é uma coisa cultural aqui no nosso estado. Até nos demais também. Não, tanto é que aqui errou. Erraram todas. Mas é o que acontece. Quem acertou, Mas sabe Veritas. o que acontece, cara? É que assim, infelizmente, ainda uma parcela da população é guiada por esses institutos. E o que acontece? A manipulação é muito grande. Vamos colocar lá, fala assim, não vou votar em você porque você não tem chance, eu vou votar em quem tá lá em cima, senão eu vou jogar meu voto fora. Exatamente. A maioria da população, ela pensa isso, ela não quer jogar o voto fora. Então, essas manipulações na pesquisa, ela acaba ajudando um e desfavorecendo outros também. Eu vi que uma desculpa acho que foi do IPEC, não lembro, foi um dos 2 maiores que a Globo gosta de usar bastante, que nunca acertam, nunca vi isso na minha vida. É o IPEC e o Datafolha. Não, vocês são muito incompetentes ou muito bandido, tá? Pode pôr aí, vocês vão errar de novo e vocês não estão dando braço a torcer. Vocês são pilantra. Porque o que acontece? Eu até perdi o que eu ia falar agora. Eu fico puto e eu esqueço das coisas. Não, eu acho que assim, eles dobraram a aposta. Lembrei. Eu Você acho que entrou não é que decide a votação, mas influencia no voto. Eles disseram que erraram porque foi precoce a migração de votos da Tebet e do Ciro pro Lula. Pro Bolsonaro. Só que, na verdade, o que se viu, eu vi um estudioso falando, e o cara falou que ele estuda há muito tempo essas plataformas. O efeito manada, na verdade, é isso que você falou. O cara vê, o Lula já tá lá, o Bolsonaro tá com mais de 10% perdendo. Eu não vou jogar meu voto no Bolsonaro. Então, ou o cara se absteve, tá nesses 32 milhões, ou jogou muito voto pro Lula. Então, o que falaram, na verdade, de desculpa, foi o inverso. Esses votos pesaram pro Lula. Então, o cara hoje que tá vendo, eu acredito que é mais uma coisa que vai pesar pro Bolsonaro. Ele não vai jogar mais o voto fora. Porque realmente tem o famoso, a varia vai com as outras. Eu acho assim, não acreditamos nas pesquisas, eu não acredito em nenhuma. Eu acredito nesse do Veritas, que foi o que mais se aproximou. E a mídia grande não divulga. Né? Eu acho assim, nós temos que ter consciência
de que elas não vão representar o quadro final. O que eu acho, Leandro, é que a sociedade ela tem que começar a mudar o pensamento, em votar em quem ela realmente acredita e não ser guiada por uma pesquisa, sabe? Exato. Independente do cara vai ganhar ou não, o cara vota naquele que você acredita, que realmente vai fazer uma mudança. Que a gente já viu o que acontece aí por baixo dos panos aí, né, cara? É muito complicado. Agora, só antes de finalizar, vou sair da nossa pauta, quero falar um pouquinho com você, que é um do meu meio, um enfermeiro, técnico de enfermagem. Olha o que o nosso presidente fez com o seu piso salarial, tá? O Lula falou que, na verdade, não tinha que aumentar salário de enfermeiro, de técnico de enfermagem, que, na verdade, tinha que aumentar salário só de médico. Que técnico de enfermagem precisa de um ou outro. E vocês sabem o ralo que vocês dão. Então, não fica pensando que Lula, técnico de enfermagem é massa. Não é, cara. Eu vejo isso lá no dia a dia. Galera lá na Santa Casa, batendo o pé, fazendo greve. Isso é muito sério. Vocês trabalham muito e tem que ser valorizados. Professor, a gente tocou no assunto. Como a gente disse, como em todo lugar, tem um bom e um mau profissional. Olha o que o presidente fez agora por vocês. Sabe o que o Lula queria fazer? Vocês trabalhar sábado e domingo. E aí? Independente de você ser militante ou não, eu sei que você que é fechado com o Lula, com um bandido, você não vai mudar seu voto. Mas você que está em cima do muro, coloca na balança. A balança só pesa para um lado. É fácil, como já foi dito aqui, de você escolher um lado. Não fique em cima do muro ou não seja covarde nesse momento que o Brasil está precisando de você. E essas pessoas que estão isentas, que falam, não vou votar nenhum nem no outro, ela tem que pensar o seguinte, cara, tá na mão dela. Infelizmente, se a pessoa não gosta do Bolsonaro, vai ter que votar num ou no outro. E assim, não gosto do Bolsonaro, mas você prefere um comunismo no Brasil? Eu acho que isso aí tá bem nítido. É um monopólio, polarizou. Infelizmente. O que tá em jogo não é a eleição do Bolsonaro, é o destino do país, exato. cara. Isso já. Sabe? Então, assim, é muito preocupante isso, cara. Sabe? E eu vejo pessoas que não estão levando com seriedade essa disputa. Sim. Sabe? Isso que mais me preocupa. Só que assim, a gente tá... até parabenizar o papel que vocês estão fazendo, cara, que de incentivar as pessoas a não só assistir, mas como repassar esse conteúdo para família, para amigo. A nossa esperança é que, cara, todo mundo repasse, tipo, cara... A gente é aquele trabalho de formiga, porque a gente, né... Não é um flow, não é esses grandes podcasts, mas a gente, igual você falou, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Se a gente conseguir mudar a realidade, pelo menos no nosso estado, que teve 40% do voto válido para o Lula, já para mim é um grande avanço. Diminuir aqui já para mim vai ser um grande avanço. O que me assusta também é que é um estado conservador, né? Sim, exatamente. É um estado conservador. Foi uma boa. Bom, gente, eu acho que é isso. São poucas coisas, não são que a gente abordou. Acho que são as mais... assim, que tá impactantes, né? E que somente essas já nos fazem balançar. Nós queremos voltar à cena do crime ou queremos dias melhores? Continue para frente. Né? Então, David, eu quero agradecer a sua presença. Você foi um cara que concorreu, né? Deu a sua cara a tapa, né? Lutamos contra o sistema, lutaram que é uma contra o luta sistema. difícil. Você teve 900 votos? 800 votos. Sem padrinho político, sem padrinho, sem nada. Recurso financeiro. Bicho, Só que assim... Vai correr atrás de 800 Leandro, votos, mas assim, cara. eu me sinto vitorioso, sabe por quê, cara? O que a gente conseguiu levar para as pessoas, cara, é estímulo para começar a ter mais noção de política, de levantar a nossa bandeira e mostrar para as pessoas que aquilo ali realmente é importante. Na última manifestação na Afonso Pena, cara, eu me senti tão orgulhoso, cara, as pessoas parar, me cumprimentar, parabenizar pela luta que a gente está fazendo. Eu acho que isso daí tem que motivar outros jovens também a se interessar por política, cara. Porque essa é uma coisa que guia a nossa vida, cara, não é uma coisa besta, sabe? Eu mesmo, por muito tempo, eu não interessava por política. Com o estímulo do Bolsonaro, eu virei ativista. E eu sou um cara que eu sou defensor da nossa liberdade, o que puder fazer para defender a nossa liberdade, eu vou continuar defendendo, cara, independente de mandato ou não. E assim, tinha minhas pautas na campanha, independente de ter conseguido êxito ou não, eu vou lutar para essas pautas que eu defendia ser aprovadas. Vamos esperar o ano que vem, chegar com as propostas, levar para os deputados que são conservadores lá, que está representando não só o Mato Grosso do Sul, mas o país,
e tentar aprovar essas pautas aí que eu acho que é muito importante e que caminha muito com as diretrizes do Bolsonaro, cara. Então, assim, parabéns pelo projeto que você fez hoje aqui, que é estimular os isentões, né? Nosso maior objetivo é esse. Então, assim, E a gente quer te agradecer aqui por compartilhar aqui com a gente teu conhecimento, Claro, com a tua certeza. expertise aí. Então, assim, Se você tiver um recado para deixar para esse e dar pessoal, aquele né? apoio pro pessoal, pedir aquele apoio pro pessoal, né? Compartilha mesmo o vídeo dos meninos aí, se inscreve no canal, fortaleça eles, Obrigado. estimule eles a não parar de fazer também. Porque assim, a nossa luta, a gente só tá numa batalha. Que é assim, A luta Bolsonaro ganhando, a batalha vai ser ainda mais Pesada. feroz, cara. Então, assim, e não vamos desistir. Vamos continuar aí na pegada. E minha opinião aqui, pessoal, no dia 30 eu vou estar no 28 com o TAR, que é o único conservador que tem no estado aqui. É minha opinião, né? Claro, não. Aqui a gente fez um programa Democrático, voltado né? pro que a gente acredita, mas é democrático. Uhum. E eu quero te agradecer também, não te conhecia. O meu irmão falou do seu projeto na campanha, inclusive eu tô nesses votos que você teve. Então serão representados? E eu queria dizer que eu tô muito feliz, que eu acho que foi o programa que eu mais gostei de fazer, apesar das nossas palhaçadas no começo, né? A gente sempre tenta levar assunto para descontrair a galera, mas no momento que a gente tá vivendo, eu fico orgulhoso e é uma coisa que eu vou poder, agora que eu sou pai, eu gosto de falar isso, falar pro meu filho que eu tive participação nessa vitória do Bolsonaro no dia 30. Se Deus Se Deus quiser. E eu quero falar com você, minha mensagem final é, para aqueles que votaram no Jair Bolsonaro, muito obrigado, meu profundo respeito e admiração. Para aqueles que votaram no candidato do PT, peço que reflitam, se puder, se esse vídeo chegar a você, reflitam, pense sobre essas coisas que a gente falou. Nós somos pessoas normais como vocês, nós não somos nenhum influencer aqui, entendeu? Nós somos pessoas normais, vivemos cada dia, que trabalhamos todos os dias, igual a você, né? Eu não culpo por você ter votado no PT. Talvez o programa de governo do Bolsonaro não tenha chegado em você, né? Mas, para aquele que é intelectual, que é socialista de iPhone, cara, bicho, para você, eu só tenho uma coisa para te dizer. Na verdade, é só uma imagem. Mostra ali, ô estagiário. Faz favor. Foca aí, bê! Foca ali. Para você, meu amigo intelectual, é só isso que eu tenho para te dizer. Muito obrigado. E dia 30, vote 22. Vote também no Contar. Se você quiser votar no Reinaldo, também vota. Gente, é tudo democrático. Se você quiser votar no PT também, você vota. Mas pensa nisso. E vocês, então? Cara, como disse o Leonardo, larga de ser covarde, bicho. Vai votar. Isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço.